Olá pessoal, eu sou a professora Thaís e a nossa aula de hoje é a aula de matemática. Nós vamos falar de linhas retas. A gente observando os lados de um polígono, a gente pode classificar em relação a considerar se os seus lados são paralelos, se são concorrentes ou até se são perpendiculares. Então vamos resolver um exercício usando esses conceitos. Use uma régua para desenhar polígonos na malha pontilhada de acordo com as características indicadas. Então a gente tem aqui uma malha pontilhada onde vocês vão fazer o desenho e eu vou desenhar ali no quadro algumas ideias do que vocês podem desenhar. Na letra A, a gente precisa desenhar um quadrilátero que tem todos os ângulos retos e lados de tamanhos diferentes. Qual é o quadrilátero que tem todos os ângulos retos e lados de tamanhos diferentes? São os retângulos. Eu, por exemplo, vou desenhar esse retângulo aqui. Mas vocês podem desenhar outro tipo de retângulo na malha quadriculada que vocês têm. Vejam que todos os ângulos aqui são ângulos retos, tá? E os lados têm medidas diferentes. Tem esse aqui, é diferente desse, e esse é diferente desse. O seguinte é um triângulo com apenas um ângulo reto. Os triângulos que têm um ângulo reto são chamados de triângulos retângulos. Eu vou desenhar um aqui no cantinho, mas vocês podem desenhar em qualquer posição. Esse ângulo aqui do triângulo é reto, tá? Vocês podem desenhar um triângulo maior. O importante é que um dos ângulos esteja aqui na malha quadriculada para que ele seja um ângulo reto. Na letra C é um quadrilátero com lados paralelos e nenhum ângulo reto. Para ter lados paralelos, eu posso desenhar aqui, vou desenhar aqui, ó, aqui. Eu vou desenhar um losango. Este lado aqui do losango, ó, que eu marquei aqui, é paralelo a esse lado aqui. E esse outro lado aqui é paralelo a esse aqui. Ele tem os lados paralelos, ele não tem, esse ângulo aqui é agudo e esse é agudo. E esse é obtuso e esse é obtuso. Então, eu atendi ao que pede o enunciado, um quadrilátero com lados paralelos e nenhum ângulo reto. Na letra D, pede um polígono com mais de 4 lados e nenhum ângulo reto. Com mais de 4 lados, eu vou desenhar com 5 lados. Daí que não ficou bem reto aqui. Desenhar assim. 1, 2, 3. Eu vou pra cá. Aí. Porque eu tô desenhando ângulos retos sem querer. Eu vou deste aqui eu vou direto para cá e aqui, ó. Tem 5, 1, 2, 3, 4, 5 e nenhum ângulo reto. Com mais de 4 lados, então, 5 e nenhum ângulo reto. E um polígono com mais de 4 lados e ângulos retos e agudos. Então, eu vou fazer assim, ó. 5 lados, tá? Ele não pede ângulo obtuso. Então, vamos tentar fazer ângulos agudos.
Aqui eu tenho ângulo reto, ângulo agudo e ângulo agudo. Então, atendi ao que foi pedido, tá? Então, vocês podem desenhar figuras, outras figuras diferentes dessas, mas o importante é que elas sigam a essa orientação. No exercício 6, nós vamos escrever o seguinte: escrever PA caso o par de retas seja paralelo e PE caso seja perpendicular. Lembrando que para ser perpendicular tem que formar um ângulo reto. Então, quais dessas figuras que estão aqui formam ângulos retos? Esta aqui primeira, PE, esta aqui PE, esta aqui PE, esta aqui não, esta aqui não, esta aqui também é perpendicular e esta aqui também é perpendicular, tá? As paralelas, que vocês vão escrever PA, são esta aqui e esta aqui, que são as retas que mantêm sempre a mesma distância entre elas e não vão se encontrar. Agora, no exercício 7, nós vamos falar em ilusão de ótica. A gente, quando olha assim num quadriculado ou uma malha pontilhada, é fácil a gente identificar quando as linhas são paralelas ou quando são perpendiculares. Porque, por exemplo, se ela passa por aqui, uma linha passa por aqui e outra passa por aqui, com certeza ela é paralela. E se a linha passa por esses pontinhos e por esses pontinhos, forma um ângulo reto, é perpendicular. Mas e aqui que a gente não tem malha? A gente tem outras linhas que até atrapalham a nossa visualização, tá? Como que a gente vai descobrir se as linhas são paralelas ou perpendiculares? Então, a gente está analisando as linhas que estão em vermelho. Na figura A, será que as linhas vermelhas são paralelas? Bom, olhando visualmente, parece que não. Mas a maneira de descobrir isso é pegando uma régua e medindo a distância entre elas. Na verdade, se eu olhar pelo lado de fora aqui, eu vou ver que a distância entre essas linhas é sempre a mesma. Se eu for medindo a distância no decorrer aqui, vai ver que ela mantém sempre a mesma distância. O que tem é uma ilusão de ótica, a gente é enganado pelas outras linhas que estão traçadas aqui, essas linhas pretas. Então, sim, aqui as linhas horizontais são paralelas. E aqui, será que também são paralelas? Será que essas duas linhas da letra B são paralelas? A gente observando aqui, por causa das linhas pretas, a gente tem a ilusão que não, que elas se aproximam ou se afastam. Mas você pegando uma régua, você pode medir a distância aqui e medir a distância aqui no final e você vai ver que a distância entre elas é sempre a mesma. Portanto, as linhas vermelhas são paralelas tanto na letra A como na letra B. E no segundo exercício, estão perguntando se as linhas verticais são retas ou curvas. Essas duas linhas vermelhas parecem abauladas assim, não parecem linhas retas, parecem curvas. Se a gente pegar uma régua e colocar sobre ela, vai ver, por exemplo, vou pegar aqui a minha caneta, vai pegar um pedaço, vão ver que elas não se curvam, elas são retas. Vocês podem conferir isso com uma régua. O fato de ter essas linhas pretas aqui que se cruzam nesse ponto cria uma ilusão para o nosso olho que entende como se elas estivessem curvas. Mas a gente usando uma régua, a gente consegue confirmar que são retas. E aqui as linhas verticais são essas linhas que estão no meio aqui das setas ou as linhas brancas aqui, que também são verticais. Elas parecem que estão curvadas por causa dessas outras linhas aqui que estão desenhadas. Mas novamente, se você pegar uma régua e comparar, você vai ver que a distância entre as linhas é a mesma
E você colocando uma linha aqui, uma régua, por exemplo, você vai ver que elas não são curvas, mas elas são retas. Então esse é um jeito divertido de observar as linhas que são, se elas são retas e se elas são paralelas. Portanto, na aula de hoje, nós fizemos algumas atividades envolvendo retas paralelas e concorrentes. Até a próxima aula.